Manhã da Piedade de volta. Você já viu esse símbolo aqui do lado direito da sua tela durante o nosso programa? Se você for até ele com o seu celular, vai ser direcionado para a página do Faço Parte, onde vai conhecer mais sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e poder nos ajudar. A sua ajuda é fundamental para manter a preservação do Santuário da Padroeira de Minas Gerais. No bloco anterior, a gente conversou com a Nayara sobre o abandono de coelhinhos semanas depois da Páscoa e, infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina. Diariamente, cães, gatos e outros pets são abandonados. Então, para saber como a lei lida com estes temas, eu converso agora com a professora de Direito dos Animais e diretora do Instituto Brasileiro de Novas Conexões Educacionais, Andréia Bonifácio. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Obrigada. Andréia, o que pode acontecer diante da lei com quem abandona animais? Bom, primeiro a gente precisa entender que existem vários tipos de animais, espécies distintas. Deixa eu só colocar um fone aqui. Só um minutinho. Tá. Enquanto você vai colocando o fone, eu vou completando aqui, lembrando, gente, que é a época da Páscoa, né? Então, as pessoas, como a Nayara falou, na época da Páscoa, eles compram o coelhinho, doam. Muitas vezes as pessoas não querem receber o animal e acaba a Páscoa, passou a Páscoa, abandonam o animal na rua. E principalmente os coelhinhos, como tem muitos predadores, eles ficam vulneráveis. Colocou, André? Resolvemos? Coloquei. Então vamos. A pandemia é assim mesmo. É assim, não, tá, ao vivo é assim. Vamos adaptando. Isso, fica à vontade. Mas, enfim, a gente tem que entender que temos várias espécies de animais. E hoje, aqui no Brasil, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98, que ela estipula o que é animais silvestres, que são os animais domésticos, domesticáveis, né? E como é uma questão cultural nossa, né? Tem às vezes, mais gatos e cachorros dentro do ambiente familiar. Houve uma alteração da legislação em relação à proteção desses animais específicos. Então, antes, a lei previa uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, né? Continua valendo para os animais silvestres, domesticados, exóticos. Uhum. Agora, para cães e gatos, passou de 2 anos a 5 anos, mais multa, né? Regime fechado inicial, que a gente chama de reclusão, e a perda da guarda. Em específico, os coelhinhos, infelizmente, eles não foram abarcados no que a gente chama da lei sanção, né? A lei sanção, para quem não conhece, veio com aquele caso de repercussão nacional, que foi o cachorrinho Sansão, né? Que sofreu maus tratos aqui em Confins. E a amputação das patinhas, né? Exatamente. Mas a lei sanção, ela começou a ser feita lá atrás, na época da Manchinha. Não sei se vocês se recordam do Carrefour, né? Sim. Que foi assassinado ali na mediação da empresa. Então, é basicamente isso. Infelizmente, por uma questão cultural, há diferenciações da legislação em relação aos animais. André, é verdade que depois dos filmes, tipo, exemplo, Procurando Nemo, as pessoas compram os animais, mas tempos depois os abandonam? É muito recorrente, isso é muito recorrente. Como tem o Coelhinho da Páscoa, né? Tem o Procurando Nemo e tantos outros animais. Vem uma onda, né? Causada pela publicidade, as pessoas se veem envoltas ali naquela situação de euforia, acaba adotando um bichinho, um animalzinho de estimação, e essa adoção acaba não sendo responsável. A pessoa, às vezes, não cumpre todos os requisitos para um bem-estar em relação a esses animais, e acaba descartando mesmo. Que coisa, não, meu coração, olha. André, normalmente em época de férias, o abandono de animais aumenta. Durante a pandemia, isso também foi observado? Pois é, durante a pandemia houve um fenômeno completamente assim, não dava nem para a gente entender o que estava acontecendo. Enquanto tinha pessoas abandonando,
por uma questão financeira, né, alegando uma dificuldade financeira de manter aqueles animais ali, tinha muitas pessoas adotando porque se sentiam muito solitárias em casa, né? Então, ao mesmo tempo que houve muitos abandonos, houve muitas adoções. Então, assim, é complicado a gente estabelecer, né, o que realmente, se houve Aconteceu na mais pandemia, abandono. né? E nas férias? Exatamente. Em tempo de férias? Oi? E em tempo de férias, se percebe Em bem tempo o de aumento do férias, percebe abandono? bem. Tanto é que, às vezes, esses dias mesmo, passando em alguns lugares aqui em Belo Horizonte, mais na região ali de Nova Lima, eu me deparei com algumas placas perto ali do Jardim Canadá, justamente informando que abandonar, maltratar os animais é crime. Então, eu observei e falei, nossa, não é por um acaso, né? As pessoas têm o hábito de abandonar os animais na estrada, né? Ai, Ou verdade. em ambientes mais afastados, né? Longe de alguma câmera, de alguma testemunha. Então, eu já estou notando que as autoridades aqui em Minas Gerais já estão colocando até placas para conscientizar a população mesmo. Lembrando que, olha, só que em BH já foi computado 274 maus tratos contra os animais. Foram registrados. Em Minas Gerais, mais de 2.500. Então, assim, é um número muito grande durante essa pandemia. Sem falar a violência doméstica, né? Porque a violência doméstica também aumentou na pandemia e os animais também são vítimas de violência doméstica. Andréia, como conscientizar sobre a posse responsável? Acho que trata-se primeiro de uma educação ambiental. É fundamental entender que os animais eles sentem fome, frio, medo, são seres sencientes, ou seja, que sente. Não são objetos, né? Então as pessoas adquirem muitos animais na perspectiva de às vezes fazer uma companhia, daí a pouco já não está mais satisfeito com aquela companhia, vai buscar um outro objetivo em outro que ele tem com outra coisa, né? Digamos assim. Uhum. E aí a gente acaba entrando num descarte dos animais. E acredito que a educação ambiental, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações, ela é fundamental, porque vai conscientizando que nós estamos evoluindo, que o mundo mudou mesmo, né? Hoje os animais ocupam um lugar diferenciado na sociedade, né? É bem perceptível isso, devem ser tratados com respeito, com moral, têm os seus direitos. Então, isso vem desde a educação lá básica, né? Respeitar o meio ambiente, porque o meio ambiente é a nossa casa. A nossa casa, o planeta, a Terra é a nossa casa. E os animais, eles dividem essa casa conosco. Veja, a única coisa que diferencia eles de nós é a racionalidade. O resto, o sentimento, é tudo a mesma coisa. Andréia, você falou da lei sanção. Ela protege também os animais usados para o trabalho, como os que são usados em carroças? Não, a lei sanção, ela vem simplesmente trazer mais a questão dos cães e gatos. Mas, na própria lei de crimes ambientais, essa 9.605 de 98, já traz, sim, não só a questão dos animais de tração, né, maus tratos vai em termos de qualquer espécie animal, como ela traz também a questão da experimentação animal, um limite, né, para a experimentação animal. Agora, recentemente, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, né, o que é chamado da lei do carreto do bem, que é uma gradatividade, é uma lei que vai ser gradativa. O prefeito, até então eleito, estipulou um prazo de 10 anos para uma adaptação da população, que depende hoje, né, economicamente, de um animal de tração, para substituir esses animais por um meio de transporte, né? Isso aí temos, bom, é aí que está. De um lado a gente tem pessoas afirmando sobre a questão econômica, do outro, mas eu entendo que essa lei ela é muito benéfica. Quando a gente tem uma cidade urbanizada, né? Cavalos não foram feitos para andar em asfalto, não respeitando tanto o bem-estar, esse acompanhamento às vezes pelos veterinários,
e buscando, sim, uma evolução, né? Às vezes até uma melhoria. Então, eu entendi que a prefeitura ela observou a preocupação com essa população, fornecendo um outro meio, né, de tração. Entendi. André, muito obrigada pela sua presença no Manhã da Imagina. Piedade. E as pessoas que quiserem te contratar, entre em contato com @professora Andréia _de Bonifácio e Isso. @Novas Conexões Educacionais. Isso? Isso mesmo. Então, os Instagrams estão na tela. André, muito obrigada. Deus abençoe o seu Eu que trabalho. agradeço. Obrigada, nós todos. E o Manhã da Piedade vai para mais um intervalo. Voltamos já já.